Olá, você acompanha agora o último episódio do ano do nosso programa Ecosenado. Veja nesta edição: o que áreas verdes dentro de escolas podem proporcionar às crianças e qual é a realidade dos estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental do nosso país nesse quesito. Países mais ricos e países em desenvolvimento devem continuar a debater sobre financiamento climático em 2025. Acho que o Brasil deveria tentar trazer os países para uma meta para o ano seguinte. O que os países podem fazer nesse ano para já entregar no ano seguinte. E não promessas que vão ser realizadas por pessoas que não estão mais no poder. Daqui 10 anos, provavelmente, os governantes vão ser outros. Então, a promessa está sendo feita para outros cumprirem, que possivelmente não vão se responsabilizar por isso. E um projeto criado por adolescentes alerta sobre os males que testes da indústria de cosméticos causam a animais. Cerca de 40% das escolas nas capitais do Brasil não possuem espaços verdes. Qual é o perfil desses centros de ensino e de que forma o contato com a natureza ou a falta dele interfere no desenvolvimento integral de uma criança? Veja a seguir na reportagem de Marcelo Campos. Brincar, correr, jogar, interagir. Além das aulas, essas atividades complementam os estudos e são essenciais para o bom desenvolvimento das crianças. Elas correm, pulam, se escondem, sobem em árvores. Sobem árvores? Mas cadê elas? As árvores. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Alana, em parceria com o MAP Biomas e a agência de dados independente Fiquem Sabendo, analisou a presença de áreas verdes em 17.337 escolas em 26 capitais e em Brasília. A pesquisa revelou uma ausência preocupante de vegetação nas escolas infantis e do ensino fundamental. 37,5% das escolas das capitais brasileiras não têm área verde em seus terrenos. Das escolas que têm área verde, 33% têm, no máximo, 20% do seu lote coberto por algum tipo de vegetação. E apenas 20,6% têm mais de 30% do terreno com cobertura vegetal, sejam jardins, gramados ou áreas arborizadas. Analisando apenas as escolas do ensino infantil, a situação é mais crítica. Das unidades de ensino pesquisadas, 43,6% das escolas não têm qualquer tipo de área verde em seus terrenos. Então, criança com calor, ela não consegue parar, ela não consegue ouvir, elas ficam muito mais agitadas, né? Comparando as escolas do ensino público com as do ensino privado, a pesquisa identificou que as escolas públicas têm mais área verde do que as escolas particulares. 56,5% das escolas públicas não têm vegetação ou possuem menos de 20% das suas áreas vegetadas. Já entre as escolas privadas, 85,7% não têm vegetação ou possuem menos de 20% das suas áreas vegetadas. Entre as escolas públicas, 31% têm mais de um terço dos seus lotes cobertos por vegetação, enquanto nas escolas privadas, esse número é de apenas 9%. Sem jardins, sem gramados, sem plantas, sem árvores, essas escolas não permitem o acesso ao verde durante boa parte do tempo da vida das crianças que estudam nelas. A ausência de vegetação prejudica também a qualidade do ambiente escolar. O primeiro ponto é considerar que natureza é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Significa que, para os seus aspectos de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, né, de sociabilidade, entre várias outras dimensões que inclusive é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, natureza é fundamental. E onde que a criança passa a maior parte do seu tempo no dia a dia? Nas escolas. E é o equipamento público que, ao que a pesquisa revela, que menos tem acesso à natureza, menos tem essas áreas como garantia mesmo do direito das crianças desse acesso à natureza, e em outra parte também considerar que os impactos das mudanças climáticas têm sido mais severos ainda nas crianças, né? Então, considerar que as escolas também têm essa importância de um equipamento na cidade, nos territórios, que garantam também essa adaptação também às mudanças climáticas e essa resiliência climática
não só para as crianças, mas para toda a comunidade. A pesquisa expõe a relação entre os espaços urbanos construídos sem áreas verdes e as chamadas ilhas de calor, que podem tornar insalubre a permanência das crianças nas escolas. As ilhas de calor, elas se referem a um fenômeno de que determinadas áreas da cidade ficam muito mais quentes do que o entorno. Inicialmente, isso foi bastante pesquisado nas cidades europeias, que os pesquisadores em 1830, algo lá atrás mesmo, eles começaram a perceber que as áreas na cidade elas tinham temperaturas mais altas do que o entorno rural. E também eles perceberam que essa temperatura, a diferença de temperatura entre a área da cidade e a área rural, ela era maior durante o dia e ela diminuía um pouco à noite. Isso porque os materiais das cidades, o concreto, os telhados, o cimento... A escola fica muito quente, muito concreto, né? A escola fica muito quente, embora nós temos ar-condicionado em todas as salas. Não tinha condições, sem ar-condicionado. Além do ar-condicionado, a gente tem o ventilador também, porque só o ar-condicionado também não comporta. A ausência de verde nas escolas afeta negativamente o comportamento das crianças, enquanto a convivência com a natureza tem efeitos positivos para o desenvolvimento integral de alunas e alunos. Então, eu estou no meu último ano de profissão e tive essa grande oportunidade de conhecer o Jardim do 21 de Abril, porque eu vinha de uma escola em que ela era pequena e muito cimentada. Com os anos foram tirando todas as plantas, todas as terras para evitar as sujeiras. E de repente eu cheguei aqui e me deparei com uma escola em que a gente vai para casa de pé marrom, de pé sujo de terra, que todos os dias as crianças ficam descalças na terra. E o que eu pude observar é como as crianças daqui se relacionam melhor entre elas, resolvem seus conflitos. Então, assim, tem menos briga, tem menos confusão entre as crianças pequenas. E a questão do desenvolvimento motor, a gente como professor, a gente precisa fazer muito pouco, porque a própria natureza oferece. Então é uma árvore que sobe, é um tronco que você pula, é uma parede que você anda por cima, calçada, a terra, as texturas diferentes. Então tudo isso favorece de uma forma o desenvolvimento das crianças que eu mesma, com tantos anos de profissão, fiquei impressionada. A pesquisa, ao mesmo tempo que faz um alerta sobre a falta de áreas verdes nas escolas das capitais brasileiras, aponta para uma série de oportunidades para gestores do ensino público e privado, de ampliarem o acesso ao verde para as crianças e adolescentes em suas unidades escolares. Sem sombra de dúvida, ter árvores, ter uma região arborizada favorece muito para que a gente tenha salas mais frescas, sabe? Mais aconchegantes. Você olha para fora, eu digo que da minha janela eu olho uma floresta, como as crianças falam. E eu acho que isso traz uma sensação não só térmica, mas uma sensação de conforto, de aconchego, de acolhida, que uma escola de educação infantil precisa ter. Já vi uma cigarra, casca de cigarra, já vi um besouro, muito passarinho, teve um avião. Aí nas árvores da sombra e a gente fica brincando, escalando nas árvores. Comendo as frutas. E aí dá pra fazer várias coisas com as árvores e com a mata. Precisa desconcretar, né? Desconcretar as cidades, desconcretar principalmente as escolas. Por quê? Não só pelo contato da criança com a natureza, que já falamos aqui da relevância disso, mas como uma oportunidade de criar resiliência climática para as cidades, para os territórios, principalmente urbanos, que hoje têm sofrido muito com a questão das inundações. Só ver o que passamos aí em Rio Grande do Sul, realmente, com as enchentes, com as inundações. A gente precisa rever o modelo em vez de concretar mais como um modelo de desenvolvimento, a gente ter um modelo mais sustentável mesmo, onde a gente tem jardins, gramas, acessos à terra mesmo, principalmente para a permeabilidade do solo. Isso traz um outro efeito fundamental, que é combater as ilhas de calor, diminuir as temperaturas da cidade, refrescar as cidades. Então acaba que o espaço verde, ele se torna sala de aula.
Muitas nações dependem de financiamento externo para alcançarem metas climáticas ambiciosas, como a redução de emissões de gases de efeito estufa e a transição para energias renováveis. Eu entrevistei o professor de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, Rafael Chaiane, para entender qual é o papel da ajuda dos países mais ricos a países em desenvolvimento quando o assunto é combate ao aquecimento global. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Primeiro, eu queria começar te perguntando se existe uma relação histórica entre o enriquecimento de alguns países que se industrializaram mais rápido, de forma sem limites, causando danos ao meio ambiente, e se isso gerou uma dívida com países menos desenvolvidos hoje. Existe essa relação? Karine, agradeço muito o convite para participar aqui do EcoSenado. Olha, o problema climático ele começou mais ou menos em 1850, com a primeira revolução industrial, quando surgiu a máquina a vapor. A máquina a vapor foi algo muito positivo, porque isso permitiu industrializar, principalmente mecanizar a agricultura, e com isso passou a ter comida para todo mundo. A humanidade antes tinha 1 bilhão de pessoas, hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas, e graças a essas máquinas tem comida para todo mundo. O que aconteceu é que a máquina a vapor, para ela ter vapor, tinha que queimar carvão. Então, o carvão emite muitos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Depois, os países passaram a queimar petróleo, hoje estão queimando gás natural. Então, esse modelo de desenvolvimento industrial, ele está causando muitos danos para a sociedade. Então, os países já industrializados, eles têm esse papel de ajudar os países em desenvolvimento a seguir um modelo diferente, mais sustentável, porque se todos os países seguirem esse mesmo ritmo, o aquecimento global vai aumentar demais e isso vai ser ruim para todo mundo. Agora, na COP29, que aconteceu no final de 2024, no Azerbaijão, foi definida uma nova meta de financiamento climático, mas ficou bem aquém do que os países em desenvolvimento estavam reivindicando. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa conversa sobre o financiamento climático, ela está estagnada. Os países estão discutindo desde 2009, quando teve a COP em Copenhague, que 10 anos seguintes, a partir de 10 anos à frente, os países desenvolvidos deveriam dar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento para financiar a transição energética e o combate à mudança climática. Isso não aconteceu e os países todos os anos continuaram solicitando dos países desenvolvidos essa verba, receberam uma pequena fração. E agora que essa meta de financiamento não foi atingida, de 100 bilhões por ano, os países em desenvolvimento colocaram uma nova meta de 1 trilhão por ano. Ou seja, a meta não foi atingida, os países em desenvolvimento pediram uma meta 10 vezes maior e no final os países em desenvolvimento acordaram de aumentar de 100 para 300 bilhões por ano. Mas essa é uma promessa meio vazia. Porque se não conseguiram atender 100 bilhões por ano, como é que vão passar a atender 300 bilhões? Não tem nenhuma expectativa que isso realmente vai ser concretizado. Pois é, aí será que no ano que vem, que a COP30 vai ser aqui no Brasil, esse assunto vai entrar de maneira muito forte? E eu te pergunto, como é que será que vai ser o papel do Brasil como anfitrião, tendo uma discussão tão polêmica como essa? Como é que vai ser o papel diplomático do Brasil para levar um assunto de peso como esse? Então, tem um conflito de interesses, né? Porque os países desenvolvidos, eles entendem que devem ajudar, mas não chegam num acordo qual que é o valor. O que o Brasil precisa fazer? Ele tem que focar em metas de curto prazo e fazer com que toda a comunidade mundial também apresente metas de curto prazo. Acho que o Brasil deveria tentar trazer os países para uma meta para o ano seguinte. O que os países podem fazer nesse ano para já entregar no ano seguinte, e não promessas que vão ser realizadas por pessoas que não estão mais no poder. Daqui 10 anos, provavelmente, os governantes vão ser outros. Então, a promessa está sendo feita para outros cumprirem, que possivelmente não vão se responsabilizar por isso. E no caso específico do Brasil, que tem uma matriz elétrica predominantemente renovável, mas tem desafios para combater o desmatamento, como o setor elétrico pode acelerar a transição energética? O Brasil hoje está numa situação muito confortável, porque tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, por conta da energia vinda das hidrelétricas e da biomassa,
que é da cana-de-açúcar. O fato de termos muitos carros movidos a etanol também é muito positivo. Mas o Brasil também tem um desafio muito grande para os próximos anos. Uma das tendências para combater a mudança climática é você eletrificar todas as máquinas que utilizam combustível fóssil. Então a expectativa é ter mas assim, um monte de carros elétricos, que as pessoas tenham fornos elétricos, tenham fogões elétricos, panela de pressão elétrica, chaleira elétrica, para não gastar gás, não gastar gasolina. E para isso você vai precisar triplicar a produção de energia elétrica no Brasil. Porém, as grandes hidrelétricas, elas já foram construídas. Você pode ainda construir algumas imensas, mas vão alagar boa parte da Amazônia, por exemplo, o que não faz sentido, você combater a mudança climática alagando as florestas. Então, o Brasil hoje já tem uma quantidade expressiva de energia solar e eólica, mas ela vai precisar expandir em larga escala e utilizar outras fontes renováveis, por exemplo, energia que vem das marés ou das ondas, uma vez que o Brasil tem uma costa, né, tem milhares de quilômetros de litoral. Essa é uma tecnologia que o Brasil poderia investir e até exportar para o mundo todo, por exemplo. Além de financiamento, existem outras formas de cooperação internacional para os países em desenvolvimento poderem implementar tecnologias, por exemplo? Assim, a tendência é que os eletrodomésticos de casa, por exemplo, todos eles estejam conectados à internet. É o que chama de internet das coisas. Então, por exemplo, se você for ligar a sua máquina de lavar roupa ou máquina de lavar prato, você não precisa necessariamente que ela ligue na hora e funcione na hora. Você pode programar, olha, eu quero que em até 3 horas ele funcione. Então ele vai se comunicar com a rede elétrica da distribuidora de energia e achar um momento que tem mais sol, que tem mais produção de energia solar. Aí as máquinas de lavar roupa e lavar louça se ligam, por exemplo. Então essa internet das coisas, junto com o que eles chamam de smart grid, que é a rede elétrica inteligente, faria com que a gente gastasse energia de forma mais eficiente. E isso vai ser bom, e isso precisa de transferência de tecnologia e cooperação internacional. E o senhor enxerga de forma positiva os países se reunirem para pensarem sobre o planeta, sobre essas metas climáticas? O senhor enxerga de forma positiva? Sim, eu acho muito positivo os governantes se reunirem anualmente nas COPs. Se você tem um grande problema de escala mundial, o primeiro passo é chamar as pessoas que decidem para sentar junto. Então, a COP, a Conferência das Partes, realmente faz isso. E da mesma forma que quando a gente teve a pandemia do Covid, todo mundo se juntou para buscar junto uma solução, agora todo mundo está se juntando para buscar junto uma solução ambiental. Então, isso está promovendo uma união entre todos os países. Quando o Acordo de Paris foi assinado, 195 países concordaram, foi o maior acordo de cooperação internacional que já foi assinado. E tudo isso caminha para a humanidade ficar mais unida, ter essa unidade na diversidade, mostrando essa unicidade do gênero humano, em que todos os países se preocupam não só com o seu país, mas quando soltam um gás de efeito estufa, afeta o mundo todo, começa a se preocupar com todos os habitantes do planeta. Isso acho que é uma tendência muito positiva. Tá certo, professor. Agradeço sua participação aqui no programa. Muito obrigado, foi um prazer. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanhou as ações de enfrentamento às enchentes no Rio Grande do Sul, aprovou o relatório final. Os parlamentares apresentaram 7 propostas de lei. Os projetos tratam de assuntos como auxílio para situação de calamidade pública, tipificação de furto cometido em situações de calamidade e criação de uma política nacional de gestão integral de risco de desastres. Outro colegiado que apresentou o relatório foi a Subcomissão Permanente do Pantanal. Após diligências feitas em novembro no local para acompanhar a seca e os incêndios no bioma, os parlamentares destacaram a necessidade de investimentos para combate ao fogo e educação ambiental. 45% dos municípios presentes na Mata Atlântica tiveram algum ganho de vegetação nativa entre 2008 e 2023, segundo o MAP Biomas. Apesar disso, o levantamento mostrou que 60% das cidades têm menos de 30% de vegetação nativa. Entre as que possuem mais de 50%, a maioria tem alguma unidade de conservação em seu território.
Você sabe o que é greenwashing, lavagem verde em tradução livre? Veja a animação que preparamos para explicar para você. Greenwashing é um termo que caracteriza artifícios usados por empresas para atrair clientes com a divulgação de práticas sustentáveis, mas sem aplicarem de fato ações ecologicamente corretas. Cada vez mais consumidores têm atrelado suas decisões de compras à reputação das marcas. Quando uma empresa pratica greenwashing, ela faz com que as pessoas pensem que estão contribuindo com a causa ambiental ao comprarem seu produto. Essas mensagens enganosas ou omissas sobre os reais impactos no meio ambiente podem acontecer de várias formas. Um negócio pode fazer greenwashing quando diz que está reduzindo emissões de CO2 sem comprovar a informação, ou ao destacar ações que parecem incríveis enquanto está simplesmente cumprindo a legislação. Ler atentamente os rótulos das mercadorias e procurar certificações ambientais são formas de não cair nesse falso discurso. E agora, no Ecoar, você vai conhecer o projeto Animais Gritam por Socorro, idealizado por alunas do ensino fundamental de uma escola de Sumaré, São Paulo. Com apenas 14 anos, as meninas dão palestras e oficinas em escolas, além de serem atuantes nas redes sociais. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a realidade por trás da testagem de cosméticos em animais. Eu me chamo Ralph. Eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? A curta-metragem, ela retratava sobre um coelhinho que ele era cobaia de testes em animais, em indústrias de cosméticos. E depois disso, muitas pessoas foram impactadas com esse vídeo e passaram a comentar essa hashtag. Só que tem um porém. Após essa fama ter viralizado, todo mundo ter ali, vamos salvar o Ralph, passou um tempinho, a fama diminuiu, digamos assim, apesar do vídeo ter ganhado diversas premiações, mas entre as pessoas a hashtag assim diminuiu um pouco, teve um alcance reduzido, e foi aí que a gente prestou atenção e falou assim, opa, peraí, o assunto é relevante, é importante e deve ser tratado. Por que esses animais estão sofrendo em nome da beleza humana? E nós ficamos nos questionando também, será que esses influencers, os blogueiros que divulgam produtos aí para que outras pessoas usam, será que eles são conscientes que por trás daquele rótulo tem algum animal gritando por socorro? Foi aí que nós demos iniciativas ao projeto. A nossa rotina de pesquisa se baseia em pesquisar em artigos científicos, procurarmos também outros tipos de artigos. Também lemos alguns livros, como exemplo, A Verdadeira Face da Experimentação Animal e Vítimas da Ciência, que foram 2 livros super importantes para o nosso projeto. E também escrevemos toda a trajetória do nosso projeto no nosso diário de bordo. Eu vejo os testes de animais como um ato bastante cruel da parte do ser humano, por eles estarem fazendo assim diversos animais sofrerem em troca de beleza. E eu acho assim que as empresas elas deveriam focar bem mais no bem-estar animal do que no lucro. Eu acho muito triste pessoas que, claro, existem pessoas mais antigas que ainda acreditam nessa ciência antiga de que só usar o animal vai fazer que aquele experimento dê certo. Só que nós estamos no século XXI, nós temos diversas tecnologias e a tecnologia já está junto com a ciência. Então, por que nós não ampliamos a nossa mente e tentamos pensar em outras alternativas? Por que nós não temos essa visão mais ampla, mais abrangente de que existe tecnologia que pode ser combinada com ciência e pode não fazer animais serem submetidos a tais situações? Eu sou a Evelyn da Sagete, falou tudo isso. E eu sou a Laís Domenique. Uma das nossas principais conquistas do projeto e também para nós foi a nossa participação da feira FEBIC, em que a gente participou quando a gente estava no 7º ano, ou seja, a gente tinha por volta dos 12 e 13 anos, em que foi em 2022, e a gente conseguiu ganhar em primeiro lugar na categoria de Ciências Humanas. E, bom, essa foi uma das feiras mais importantes, assim, para o nosso projeto e para nós, porque foi a primeira e que logo de cara a gente já conseguiu ganhar. E também, por ela ser, assim, uma das maiores feiras do Brasil,
a gente se sentiu bastante orgulhosa com isso. Nós também nos tornamos embaixadoras do Criativos da Escola no ano de 2022 e embaixador do Criativos da Escola. Basicamente, o Criativos da Escola é uma instituição que surgiu lá na Índia, está presente em mais de 65 países, e eles buscam estar promovendo os jovens que são protagonistas, que estão lutando por causas de impactos sociais, impactos ambientais e coisas do tipo, e nós nos tornamos embaixadoras. Pretendemos futuramente desenvolver algum método alternativo que seja capaz de substituir pelo menos alguma etapa nesse processo de testagens em animais, e por meio de meios sustentáveis ou até mesmo utilizando da tecnologia, mas nós queremos e temos esse plano que nós vamos conseguir desenvolver um método alternativo capaz de substituir as testagens em animais. Já fizemos palestras em escolas do ensino médio, mas nós também pretendemos futuramente, estar palestrando em locais em outros meios acadêmicos, como universidades e também empresas que apoiem esta causa. E através dessas palestras, nós recebemos diversos feedbacks positivos que eles falam pra gente: olha, depois que conheci o seu projeto, eu passei a olhar no mercado ali, quando eu vou comprar meu produto, se tem o selo ali que fala não testado em animais, ou se não tem, e eu compro aquele que tem o selo. E esse, apesar de ser um detalhe pequeno, digamos assim, já é de grande diferença, porque a gente vê que o nosso projeto está causando impacto na vida das pessoas e, consequentemente, ajudando nessa causa contra testes em animais. Nós também pretendemos, no futuro, fazer palestras para o ensino infantil, para as crianças, porque a gente acredita que quando a gente ensina crianças, elas vão crescer conscientes. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim. O que o Bob disse, vai lá, Ralph! Perguntem pra ele se pode nos tirar! Eu quero morrer, meu! Tá Ralph! Bom, já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. A gente se encontra na temporada 2025. Tchau!